Boa tarde a todos. Então, eu sou a Flávia. Obrigada por terem vindo. Vou apresentar um pouquinho, então, do UX na vida real. O que é mais cativante no UX é que ele aborda várias áreas da nossa vida, né? Então, não sei se vocês são engenheiros, designers, psicólogos, mas um pouquinho de cada uma dessas disciplinas a gente considera quando a gente está pensando numa experiência usuário. Né? Então, UX é uma perspectiva, é um modo de abordar uma questão, né? E, no fundo, é o pensar na experiência como um todo, né? E sempre tendo em mente no usuário, né? No centro desse desenvolvimento. Então, o termo, ele nasceu na década de 90, né? Com o guru Don Norman, quando na época ele foi para a Apple trabalhar, e ele se intitulou como User Experience Designer na época. Né, e era um termo novo, e ele disse o seguinte: eu inventei o termo porque eu achava que interface homem-máquina e usabilidade eram muito estreitos, né? Eu queria cobrir todos os aspectos da experiência da pessoa, com o sistema, design industrial, gráficos, interface, interação física e manual. Hoje a gente sabe que o User Experience é muito mais abrangente do que quando Norman conceituou esse termo, né, e abrange outras disciplinas. Mas é sempre na ideia de ter o ser humano em contexto e pensando na experiência comum. A gente tem também a visão do design centrado no usuário, dado por Tim Brown, né, onde a gente tem a questão dos negócios andando de mãos dadas com a tecnologia e sempre com o olhar nas necessidades, nas capacidades, nas limitações do ser humano, né? E a inovação, ela acontece ali no centro, né, no encontro dessas três esferas, quando a gente tem uma abordagem criativa e empreendedora na resolução de problemas, quando a gente consegue realmente trazer, né, quais são as limitações, as necessidades, né, e os desejos do consumidor, do público que a gente está atendendo. Só que esse modelo, para que a gente consiga dar uma boa experiência para o nosso usuário, para o nosso consumidor, ao longo de toda uma jornada, é importante conhecer o contexto. Qual que é o contexto que a gente está utilizando, né, para avaliar aquele meu produto, aquele meu serviço, aquele meu usuário, na verdade. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês aqui, eu não sei, me falaram que vocês trabalham com e-commerce aqui. Vocês têm um e-commerce de viagens, né? Vocês vendem viagens, pacotes de viagem. E você tem um cliente, um usuário que está querendo ir para o Rio. Você pode oferecer uma gama de serviços para esse usuário. Mas digamos que esse mesmo usuário, ele queira ir também para Salvador. Ou ele queria ir para a Cidade do Cabo, visitar os pinguins na Border Beach, ou ir até o Cabo da Boa Esperança, por exemplo. Mas esse mesmo usuário, ele pode ir para o Japão também. E aí, como que a gente pode entender um pouco do contexto? Porque esse mesmo usuário, ele pode estar viajando a família, ele pode estar viajando a trabalho, ele pode estar viajando com amigos, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, mas ele continua sendo o mesmo usuário, continua sendo a sua mesma empresa de e-commerce, com as mesmas tecnologias aplicadas. E como que a gente trabalha com isso? Então, o contexto muda e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, para falar um pouquinho disso, da importância da gente também considerar o contexto e contextos até mesmo culturais, quando a gente está projetando uma experiência, vou falar um pouquinho para vocês do que eu aprendi sobre o UX na vida real, viajando para o Japão. Então, agora em junho, eu estive no Japão, visitando uma amiga minha que está morando lá em Nagoya, e foi uma experiência muito rica por vários sentidos. Até porque eu já tinha feito pesquisa com o usuário no Japão sem nunca ter pisado lá. E aí, ao vivenciar a realidade do país, eu pude ver como é importante você estar imerso na cultura e entender um pouco mais, até mesmo para ajudar a analisar os dados depois. Mas vamos lá. Então, eu vou contar para vocês, hoje nesse talk, 3 lições, né, que eu aprendi com as empresas
japonesas sobre como encantar o seu consumidor. Então, a primeira delas é o poder da empatia. Então, a empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, né? E ela é como se você conseguisse ver através do olho da outra pessoa, sentir o que a outra pessoa está sentindo, experimentar o mundo de uma outra forma. Mas aí vocês podem falar assim, Flávia, mas isso é muito difícil. Como que eu vou saber o que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando? Então, a dica que a gente geralmente dá nesse sentido é como a gente pode, por alguns instantes, esquecer os nossos valores, as nossas crenças, os nossos pressupostos e se colocar numa postura de entender qual que é o senso de vida dessa pessoa que você está querendo empatizar. E o Japão é uma das culturas mais empáticas do mundo, né? Eles têm isso muito forte no sangue deles. E desde pequenos, eles aplicam esse conceito do omotenashi. Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas o omotenashi nada mais é do que uma hospitalidade que eles têm, né? Seja na questão do comércio e hotelaria, mas também é uma filosofia de vida, deles entenderem quem é o outro e eles se adaptarem ou tentarem entender um pouco mais sobre como eles podem agradar ou tratar melhor o próximo. E isso é interessante porque alguns estudiosos falam que talvez isso tenha nascido nessa cultura por conta do Japão ser um país, uma ilha, né, que viveu alguns momentos muito isolado, e acabou, né, tendo que se valer dessas ferramentas de tentar entender um pouco mais do colega do lado para ter uma relação mais harmônica. Outros dizem que é a questão da contemplação da natureza, que os japoneses gostam bastante. Mas o omotenashi, ele nada mais é do que você tratar bem, receber muito bem e de coração o seu cliente, usuário e tudo mais. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, todos os restaurantes que você frequenta lá, geralmente você recebe uma toalhinha molhada para você lavar as mãos. E a ideia é que você consiga fazer isso sem precisar ir até um toalete. Então, da sua própria mesa, você consegue fazer isso. A mesma coisa com água. Alguns lugares, como nessa foto ela mostra aqui no centro, eles também oferecem chá. O chá verde é muito comum na cultura deles. Então, você também pode ter isso na mesa. Então, é uma das formas de você atender bem o seu cliente. Outra forma que eu vi lá é a atenção que eles dão para as pessoas com deficiência, com dificuldade de mobilidade, mulheres com crianças. E isso a gente viu bastante, esses tipos de propaganda no metrô. Então, eles estão também se preparando para o Tóquio 2020, Olimpíadas, né? Então, o país inteiro ele está em reforma e eles estão tentando melhorar algumas coisas, mas a gente viu muitos cadeirantes andando pelas ruas, com muita atenção, muitas soluções para eles, como braille, nas latinhas ou nos produtos alimentícios, o próprio semáforo com sinal sonoro para facilitar, né, justamente o acesso das pessoas com deficiência auditiva no transporte. Outra coisa que eu achei muito bacana, né, foi uma das primeiras coisas que eu vi quando eu cheguei no país, foi esse serviço, né, de celular, de um smartphone grátis, oferecido pelo próprio hotel. Né? Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para o Japão, mas é muito interessante você se sentir analfabeto. Né? Você não consegue ver, não consegue entender nada, a grafia é diferente, né? E as pessoas nas ruas, a maioria delas não fala inglês, ou fala muito, muito ruim. Então, a comunicação sem um Google Translator e um Google Maps fica complicada. E ao pensar nessa dificuldade que muitos dos turistas têm ao visitar o país,
oferecer um serviço desse é muito interessante. Eu usei quando eu estava em Kyoto, funcionou super bem. Era um telefone mesmo, então se eu quisesse ligar, eu não tentei ligar por motivos óbvios, ninguém ia me entender. Mas a internet foi ótima para conseguir usar para achar restaurante, para me localizar na cidade, foi muito bom. Então, é uma atenção a mais para os hóspedes da cidade. Outra coisa interessante que eu vi lá foi num hotel em Takayama, que é na região dos Alpes japoneses, uma pesquisa do traje dos atendentes do hotel. Então, essa questão do servir é tão forte que até na escolha do uniforme, eles têm o cuidado de fazer um questionamento, né? Assim, ó, o que vocês acham? Qual que é mais interessante? Qual vocês gostariam que tivesse aqui no hotel? E aí estavam lá, muito bacana, eu gostei da proposta. A segunda lição que eu posso trazer aqui hoje sobre o Japão é que a tecnologia ela é muito utilizada como um meio para prover uma experiência maior. Então, o Japão ele é conhecido como um país muito tecnológico, onde sempre tem novidades, muitos robôs, muitas coisas inovadoras, mas nunca desconectadas, nunca sem um objetivo, nunca sem pensar num uso, né, mais profundo daquilo. Então, o que eu pude ver, até porque eu frequentei muitos lugares turísticos, foi o uso, né, de realidade virtual, realidade aumentada, para prover experiências diferentes, tanto em lojas, tanto em museus, tanto em outros espaços públicos, então como uma forma, né, de, ok, todo mundo já visitou aqui essa exposição, mas vamos fazer algo diferente. Numa loja, vamos ver como é que você ficaria nessa roupa que está aqui na vitrine. Então, são outras formas de engajar o usuário. Muito interessantes. O que mais que eu vi? Na loja da Sony, eles estavam anunciando esse cachorrinho, que é o Aibo, que na verdade é um remake de um cachorrinho que fez muito sucesso na Sony na década de 90 e início dos anos 2000, né? Que eu acho que foi uma origem ali das assistentes virtuais, né? Só que esse cachorrinho ele tem algo a mais, ele é muito mais um cachorrinho de companhia do que uma assistente virtual em si. Então ele traz algumas funcionalidades, como o olhozinho dele de OLED, que expressa emoções, então ele consegue ver a expressão do dono e ele reage àquilo, ele faz brincadeiras. E o mais curioso foi observar algumas pessoas nas lojas brincando com os cachorrinhos. Porque os funcionários iam lá e brincavam como se fossem cachorros de verdade. E eles brincavam, jogavam bolinha, coçavam a barriguinha. E, assim, uma interação muito diferente, né, do que a gente está acostumado. Acho que um pouco estranho. Mas, realmente, ela tem um engajamento. Não é só o cachorrinho ali bonitinho, que faz meia dúzia de movimentos e você desencana dele porque enjoou. Ele te estimula a continuar brincando com ele. Que mais? A gente tem aqui outra tecnologia que eu vi bastante em uso lá, que foi essa questão de self-checkout nas lojas. Já tinha visto na Europa, nos Estados Unidos, em mercados, né, que você pega o seu produto, vai passando, mas é a mesma coisa que um atendente normal faria por você, só que você que faz. Aqui a diferença é que você põe todos os produtos naquele armário ali embaixo e a máquina, né, por um sistema de RFID, já computa tudo que tem ali dentro, você já paga e aí quando você termina de pagar, ele abre a portinha e você sai os produtos na mão. Até uma outra bancada onde você coloca na sacolinha. Mas o interessante é porque o Japão ele tem uma preocupação de falta de mão de obra no futuro. Então, eles querem estimular que as pessoas elas consigam fazer alguns trabalhos básicos e os funcionários eles estariam livres para fazer outras atividades mais interessantes até para o próprio consumidor, como é o caso de organizar estoque,
trazer novas peças para a loja, ajudar um consumidor que está no provador e precisa de uma outra peça. Então, enriqueceria muito mais o trabalho desse atendente que hoje só fica no caixa. Então, ajudaria tanto os usuários, que vão ter um serviço mais rápido para finalizar a compra, como para os próprios funcionários, que vão ter um trabalho diferenciado. E a terceira lição é a fantástica atenção aos detalhes. Então, eles são uma cultura que preza muito pelos detalhes, seja na cerimônia do chá, seja na apresentação dos próprios pratos, seja em todas as embalagens de produtos. Você tem a embalagem dentro da embalagem, dentro da embalagem. É tudo com muito cuidado para que você tenha a experiência de abrir aquele produto, aquele alimento. Então, eles têm essa preocupação. E acho que também está relacionado um pouco à questão da atenção da qualidade total, de ter um produto muito bom, né, no mercado. Então, a gente tem a Toyota aí como referência do Lean, né, sem desperdícios, e também dessa questão de qualidade. Então, a gente tem isso muito, muito forte lá. E a gente consegue ver isso na arquitetura, por exemplo. Né? Claro que essa foto que eu trouxe aqui, ela foi tirada num anexo do Castelo de Nagoya, então ela é um pouco mais pomposa, mais luxuosa, mas a arquitetura japonesa, ela é muito simples, né? Muito baseada nos próprios materiais, como a madeira, na iluminação natural. Você não tem muitos objetos de decoração, você tem a própria arquitetura como algo funcional e belo. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, se a gente for ver aqui, entre as colunas de madeira, tem alguns brasões, digamos assim, dourados, que seguram essas partes. E em cada local, em cada ala dessa casa, tinha um brasão diferente. Então, praticamente todos eles eram diferentes. E aí eu me pergunto se todo mundo que estava ali estava percebendo essas diferenças, porque eles eram muito parecidos. Não coloquei todos aqui. Mas quem estava ali sabe o cuidado que ele foi dado, o cuidado que foi levado na construção, né? E o motivo dele estar ali. Aí, bom, para a parte um pouco mais gráfica, digamos assim, o gosto deles é um pouco diferente do nosso. Eu acho que a gente faz algumas coisas um pouco mais interessantes em termos de design gráfico. Mas um exemplo muito interessante é o dos banheiros no Japão. Aliás, o banheiro é um capítulo à parte, fica para uma outra palestra, mas aqui o que eu quis trazer era o seguinte: esse era um banheiro que ele era acessível, né, tanto para cadeira de rodas como para mães com bebês. Então era muito interessante, porque tinha locais para você deixar o bebê como se fosse um carrinho, assim, e a mãe poderia deixá-lo lá, utilizar o banheiro, depois podia trocar o bebê. Então, assim, era bem acessível para uma mãe sozinha, é algo muito útil. E outra coisa é que o banheiro estilo oriental, ele é realmente um furo no chão, né? Um pouco diferente do nosso estilo aqui ocidental. E aí o que acontece? Alguns banheiros públicos têm as duas opções. Eles recebem bastante turista. E aí a gente consegue ver ali o mapa, porque aí você já entra sabendo para onde você vai, né? E é engraçado que às vezes tem fila para alguns lugares específicos, então ajuda também a você não ficar perdido no banheiro. Muito legal. E tem um exemplo aqui de uma loja que eu visitei em Nagoya, acho que ela também tem em Tóquio, depois eu fui ver, que chama Alice on Wednesday, que é um trocadilho que o dono quis fazer com Alice no País das Maravilhas, e ele trouxe a quarta-feira porque, segundo o dono, seria um dia mais chato da semana. Aqui a gente está mais acostumado com segunda-feira, né? Mas lá talvez a quarta-feira seja mais chata.
E ele quis trazer um pouco de alegria para esse dia e nomeou essa loja assim. O curioso dessa loja é que ela é uma fachada inteira, com 5 portas, e só tem uma porta que está aberta, que é essa daqui. E ela é baixa. E aí você fica super curioso para saber o que tem lá dentro. E aí tem alguns lugares que você consegue espiar. E aí você vê alguns detalhes do livro, de filme, né? Que conta a história. E aí você fica mais curioso ainda para entrar. Então, eu entrei. E é uma loja de presentes, né? Que traz motivos da Alice, mas para quem gosta do filme e do livro, vai se encantar, porque tem N produtos diferentes e a decoração é toda baseada no livro. Então, é fantástico. Assim, chama a atenção nos detalhes, é muito legal. Né? Então, vale a pena, nem que seja só para você ter a experiência de passar por debaixo da porta. Né? E é isso. Então, recapitulando, o que a gente viu hoje? Né? 3 lições, né, sobre o UX na vida real. Então, o primeiro deles é o poder da empatia. Então, como a gente pode nos livrar um pouco dos nossos sentimentos do mundo e estar mais abertos ao próximo, e aí com isso a gente consegue entregar soluções que sejam mais adequadas para esse público que a gente está desenvolvendo uma solução. O segundo, a tecnologia como um meio para uma experiência maior. Então a gente vê aí no mundo de Big Data, de várias tecnologias acontecendo por aí, é importante a gente usar tudo isso mais em prol de uma experiência, em prol de trazer alguma coisa diferente e de valor para esses nossos usuários. E por último, atenção aos detalhes, porque o UX é aquilo que vai fazer a diferença de ter uma experiência, uma jornada seamless, sem perrengues, e que às vezes você nem vai notar. Mas esse é o grau da sofisticação do UX, é quando você nem percebe que ele existe. Né? Então tá nos detalhes tudo isso. E aí, para finalizar, eu queria trazer um pouco a ideia do jardim japonês, né, que é algo muito tradicional na cultura. Ele traz essa ideia de você ter um ambiente onde você faz uma monitorização, né, das plantas, e é muito comum em castelos, em residências, em templos, mas para trazer a mensagem de que o UX é como você tem no jardim e você vai plantar algumas sementinhas nesse jardim. E ele só vai florescer se você cuidar dele. Se você, né, ir lá todo dia e regar, então, em todo o desenvolvimento que vocês estão fazendo, desde a identificação do público, do produto, da validação disso, está sempre muito em contato com o seu consumidor, com o seu usuário, de forma a trazer insights, de forma a verificar se o que vocês estão criando é algo que realmente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Né? Então, no fundo, o UX bem feito é aquele que vai fazer a diferença entre o seu usuário usar uma única vez, ou seja, experimentar aquilo uma única vez, ou realmente virar um produto ou um serviço do cotidiano. Né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês.